Obrigado, Senhor, por mais esta live. E te peço, Pai, que o Senhor esteja abençoando cada um, Senhor, que vai assistir, vai ouvir este estudo, que seja edificado, que seja salvo, que queira, Senhor, escolher o Senhor. E que possamos a cada dia dedicar nossa vida mais e mais ao Senhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados e nos ajude a sermos bem melhores, parecido com Jesus a cada dia. No nome de Jesus é que eu oro. Amém, Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Vou repetir a live de ontem, porque houve um problemazinho e não deu certo colocar nas redes sociais. Então, estou só repetindo, porque não foi possível. Que os irmãos sejam edificados. Então, nosso estudo de hoje tem por título: Deixe Deus lhe usar. Deixe Deus lhe usar. Fica em 2 Reis, capítulo 8, 2 Reis 8, aliás, capítulo 6, verso do 8 ao 23. A ação de Elias na guerra contra os sírios. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com os seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. Então nós vemos aqui que o rei da Síria fez guerra contra Israel. Então foi os sírios que fizeram guerra contra o rei de Israel. E eles planejavam, né? E o que eles planejavam, Deus revelava a Elias. Elias é o profeta de Israel. E Elias falava ao rei e dizia: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado. E assim se salvou, não uma nem duas vezes, quer dizer, muitas vezes. Então, os sírios, né, faziam os planos e Deus revelava ao homem de Deus. E o homem de Deus, o profeta, falava com o rei de Israel. Então, é bom quando o governante, não é, o rei, o presidente, aquele que está liderando governadores, seja qual for o governante, que tenha uma pessoa de Deus ao seu lado, né, para estar lhe orientando, para estar ajudando, né, na direção de Deus, estar lhe aconselhando. É bom quando tem um líder, né, de uma nação como Israel, que tinha o profeta Eliseu, e ele dava ouvido a Eliseu. Então Deus falava a Eliseu e Eliseu transmitia ao rei. Deus revelava os projetos dos sírios em atacar Israel. E o profeta Eliseu falava a Elias, falava ao rei de Israel. Então, este rei, ele era muito abençoado, porque ele tinha um profeta, o profeta de Deus, profeta que amava Deus, que tinha comunhão com Deus, que ouvia a voz de Deus. E o rei
ouvia a voz do profeta. Então, que possamos também, não é, orar pela nossa nação, porque a nossa nação tem um líder que também ouve os profetas de Deus. Os profetas de Deus estão aconselhando, estão orando, né? A igreja de Jesus está orando e nós devemos orar não só pelo o presidente, mas por todos os nossos governantes, para que Deus esteja operando na vida de cada um. Que o Senhor abençoe a nossa nação e que possamos repreender todo o mal que esteja lutando contra a nossa nação. O nosso inimigo é Satanás e seus demônios, e ele usa os dele. Então aqui Satanás estava usando os sírios para atacar o povo de Israel. Nós no Brasil temos também os nossos inimigos, né? Que é Satanás e seus demônios. E ele usa os dele, mas Deus também usa os seus. Então, que possamos estarmos intercedendo pelos nossos governantes, né? Pelo nosso presidente, pelos nossos governadores, pelos nossos prefeitos, deputados, senadores, ministros, vereadores e todo tipo de autoridade, para que a nossa nação seja abençoada. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Então não é nenhum de nós, rei. É o profeta Eliseu, o profeta de Israel. Lá tem um profeta de Israel. Tudo o que tu falas na tua cama, tudo o que tu falas no teu leito, o profeta sabe. Mas quem falava ao profeta? Quem revelava os planos do rei da Síria a Eliseu? O Deus de Israel. E Deus também, nos nossos dias, ele tem usado muitos profetas, né? Muitos profetas de Deus, mas também tem surgido muitos falsos profetas. Mas nós temos que dar ouvido aos profetas de Deus, né? São os pastores, são os missionários, são os líderes que Deus colocou o rebanho em suas mãos. Então devemos olhar por essas pessoas, ouvi-las e seguir aquilo que estão ensinando, se realmente estiver de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Datã. Então o rei da Síria queria prender Eliseu. Por quê? Porque Eliseu estava descobrindo os seus planos. Estava dizendo ao rei de Israel o que ele estava planejando. E nunca dava certo os seus planos. Porque quando ele planejava ficar em alguma parte, lá o rei de Israel já estava atento, né? Já estava com os seus soldados. Então ele estava sendo descoberto, o rei da Síria. Então quem estava descobrindo? O profeta Eliseu. Então ele era o responsável. Então ele precisava ser preso. Então o rei da Síria, no verso 14, diz assim:
Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Então o rei da Síria soube que Eliseu estava em Dotã e mandou cavalos, carros e fortes tropas para prenderem Eliseu. Agora a guerra deixou de ser física para ser uma guerra espiritual. Agora a guerra não seria mais contra Israel, mas sim contra o profeta de Deus. Eles queriam pegar Eliseu, prender Eliseu, para que os seus planos pudessem dar certo. O que é que os irmãos acham que está acontecendo no nosso país? O que está acontecendo no nosso país? Querem pegar os cristãos e tirarem do seu convívio, das suas igrejas, da comunhão, para que a nossa nação seja uma nação mais fácil de ser derrotada. Meus irmãos, devemos nos unir. Esta é uma guerra espiritual. Satanás tem lutado para tirar a palavra de Deus do mundo, né? Querem colocar outra palavra que não é a de Deus. Querem tirar a verdade e colocar a mentira. Mas nós somos pregadores da verdade. E a verdade é Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E Satanás não tem nenhum interesse que essa verdade seja pregada ao mundo, para que as almas não sejam salvas. Por isso eles querem eliminar a Igreja de Jesus. E não só no Brasil, mas em todo o mundo. Eles querem calar a nossa voz. O rei da Síria aqui queria calar a voz de Eliseu. E o que ele mandou fazer? Prender Eliseu. Prender Eliseu. Então eles levaram o quê? Então eles, a tropa, né? Eis que tropas, não era só uma, eram tropas, não sei quantas, mas aqui tropas, era mais de uma. Tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Então o moço, né, aquele rapaz, aquele homem que ajudava Eliseu, quando viu amanhecer o dia, que foi ver, não é? Levantou para sair da casa, né? Viu a cidade cercada. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Então o moço de Deus ficou até assustado. Tantos cavalos, tantos carros e tropas, né, não sei quantas, mas deveria ser muitas, cercaram a cidade. Eliseu não vai sair daqui. Nós vamos pegar ele. Meus irmãos, é isso que Satanás quer fazer conosco. Satanás quer calar a nossa voz. Satanás, ele não quer que nós falemos de Jesus. Ele não quer que nós tenhamos comunhão com Deus e com os irmãos. Devemos orar. Devemos nos vestirmos da armadura de Deus para esta guerra, que é uma guerra espiritual. Nós devemos deixar Deus nos usar nesses últimos dias aqui nessa terra. Não devemos dar lugar a Satanás na nossa vida.
Satanás ele tem feito tudo para tirar a nossa comunhão com Deus e com os nossos irmãos e com as pessoas que estão próximas de nós. Verso 16 nos diz assim: Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então o homem de Deus disse para seu moço: Não temas. Quantas vezes nós estamos temendo o mal? Às vezes o medo é tão grande, não é? Que até ficamos prostrados em uma cama. Então Eliseu disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então, os que estão conosco aqui são mais do que os que estão com os da Síria, né? Então, o rei da Síria tinha muitos com ele, mas os que estavam com Eliseu eram muito mais. Só que o moço de Eliseu não estava vendo. Não eram visíveis aqueles que estavam com eles. E muitas vezes nós queremos ver o que está acontecendo. Mas Jesus disse que os anjos, né, estão ao nosso redor. Os anjos estão ao nosso redor. Quer dizer, eu não estou lembrando se foi Jesus mesmo quem disse. Mas está escrito na Bíblia: os anjos do Senhor estão ao nosso redor. E Jesus também diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então não devemos temer o mal. Devemos enfrentá-lo com coragem, sabendo que Jesus é quem luta por nós. O verso 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então, os carros, as tropas, os cavalos da Síria estavam em redor da cidade. Mas os carros, os cavalos de fogo, né, que Deus mandou, estava ao redor de Eliseu. Então é isto, meus irmãos. Os anjos de Deus estão ao nosso redor e ao nosso derredor estão Satanás e seus demônios. Eles estão querendo nos destruir. Aqui nós vemos bem claro. Então, os soldados, né, as tropas, os carros da Síria estavam ao redor da cidade. Então, estavam ao redor da cidade e ao derredor de Eliseu. Mas quem estava ao redor de Eliseu eram os anjos de Deus. Então, os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Não devemos temer, seja o que for. Devemos confiar que Deus está conosco e Ele nos dará a vitória. Não temas, disse Eliseu ao seu moço, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com ele. Mas muitas vezes nós não estamos crendo na palavra de Deus. E quando não cremos, fica difícil, né? De Deus nos proteger. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então devemos crer
no Senhor. Devemos colocar Deus nas nossas lutas. Que luta você está passando? Eliseu aqui estava nesta guerra, na guerra da Síria com Israel. E Eliseu era o instrumento para o povo de Deus. Ele era aquele que trazia a mensagem de Deus para o rei. Então, que luta você está passando? Que tipo de guerra na sua vida você está passando? Então, coloque Jesus em primeiro lugar na sua vida, crendo que Ele vai lhe ajudar. Muitas vezes pode ser uma enfermidade, né? Muitas vezes pode ser um problema familiar. Seja o que for que você esteja passando, se ajoelhe, busque a Deus e peça a Ele com fé. Se arrependa dos seus pecados e se humilhe diante do Senhor e peça a Ele que Ele vai lhe ajudar. Verso 18. Como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então, aquelas tropas da Síria, eles foram atacar Eliseu. E como desceram contra ele, então eles foram para ver se pegavam Eliseu, para levar Eliseu para a Síria, né? Para fazer o quê? Certamente para matá-lo, fazer outra coisa qualquer, prender alguma coisa de ruim ele estava planejando. Satanás, ele sempre planeja fazer algo de ruim conosco. Ele sempre está planejando nos destruir. Muitas vezes ele usa a nossa mente. Ele usa nossos pensamentos. E muitas vezes usa uma pessoa, né, até que a gente gosta, né, que seja muitas vezes da nossa família, amigos, ou qualquer outra pessoa, para nos atingir. Mas Deus está conosco. O inimigo não é mais poderoso do que Deus. Devemos confiar em Deus e irmos a esta guerra, que é uma guerra não só física, mas espiritual, né? Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho. Então vou ler aqui o 18 de novo. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse. Então aquelas tropas do rei da Síria foram atrás de Eliseu. Então Eliseu orou ao Senhor. Orou, pedindo a Deus que fizesse, né, um milagre ali. E o milagre seria a cegueira. Então ali seria tipo uma punição para aquelas pessoas que estavam querendo pegar o servo do Senhor. Então nós que já somos filhos de Deus, devemos saber que a palavra de Deus na nossa boca tem poder e autoridade, porque Jesus mesmo nos deu. Ele nos deu este poder, ele nos deu esta autoridade para expulsarmos demônios, para operar milagres, para curar. Então Jesus, ele nos deu esta autoridade. Só que muitas vezes nós não estamos crendo na palavra de Deus e estamos amedrontados. Meus irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias. Não é tempo de termos medo. É tempo de avançarmos. É tempo de usarmos a palavra do Senhor. É tempo de ganharmos tempo, gastarmos tempo na presença de Deus. Os dias são maus e cada dia fica mais mal. Então devemos ver, o nosso inimigo é mais poderoso do que nós.
mas não é mais poderoso do que o nosso Deus. Então devemos estar aos pés de Jesus, porque sozinhos nós não conseguiremos vencê-lo. Então feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu pediu a Deus para cegar aquelas tropas do rei da Síria, porque eles tinham ido ali para prenderem Eliseu. E Deus atendeu aquele pedido de Eliseu. E Deus nos atende quando aquilo que estamos pedindo é de acordo com a sua vontade. Então, muitas vezes Deus não ouve a nossa oração porque o que estamos pedindo não é de acordo com a sua vontade. O verso 19. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Então aqueles homens foram buscar Eliseu. Mas Eliseu guiou eles estavam cegos, não estavam vendo. E Eliseu guiou eles até o rei de Israel. Então era aquele homem que eles deviam ver, não Eliseu. Então, tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abra os olhos destes homens, para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos, e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Então, eles foram seguindo Eliseu até Samaria. E 21. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Já pensou? Que tratamento aquele rei tinha para o profeta de Deus? Ele o considerava como pai, ele o respeitava, ele o amava, ele o considerava um pai. Então, é bom quando os nossos governantes, têm esse amor pelos servos do Senhor. Tem este amor pela palavra de Deus. Tem este amor pelo nosso Deus, A Bíblia diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, se o governante da nação ama ao Senhor, então essa nação é feliz. Então, que a nossa nação, que o nosso presidente possa ter esse Deus como o seu Deus e não receber honras para si, mas que possa transmitir essas honras para o Senhor dos exércitos de Israel. Então, só ele merece toda a honra e toda a glória. E não só ele, mas todos os outros políticos e autoridades da nossa nação. Mas para isso precisamos orar pela nossa nação. Precisamos nos colocar nas mãos do Senhor para sermos instrumentos de salvação para esta nação. Eliseu, ele foi este instrumento. Ele se colocou nas mãos de Deus e ele estava ali aconselhando aquele rei, e que o nosso presidente, que os nossos governadores, que os nossos prefeitos, que os nossos ministros, senadores, que os nossos políticos possam ouvir a palavra do Senhor, assim como o rei de Israel ouviu. Respondeu ele: não os ferirás, fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Então o rei de Israel perguntou ao homem de Deus: feri-los-ei, meu pai? Então Eliseu disse: não. Por que não? Porque aqueles homens não foram guerrear com o rei de Israel.
eles foram guerrear com Eliseu. Eles foram prender Eliseu. A guerra ali era espiritual. E eles já tinham sido derrotados. Né? Na guerra espiritual, aquelas tropas da Síria já tinham sido derrotadas. Então o rei de Israel era para ferir aqueles que estavam guerreando, né, na guerra com o rei. Mas aquelas tropas ali não foram guerrear com o rei, e sim com ele, Eliseu. Eles foram prender Eliseu. Por isso Eliseu disse: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém, a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Então não ferem, mas alimenta-os, e depois envia-os para o seu rei, para o seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Então, Deus deu a vitória para o povo de Israel. Cessou a guerra, porque o rei de Israel ouviu a palavra do profeta. Então, que possamos, estar ouvindo a palavra do nosso Deus. Nós temos também profetas, Profetas. Na nossa nação tem muitos profetas. E os profetas são os nossos líderes, os pastores, os missionários, os líderes da igreja. E nós devemos ouvi-los, os ensinamentos, e obedecer a estes ensinamentos da palavra do Senhor. Orar pelos nossos líderes, orar pelos nossos pastores e amá-los, que o rei, ele disse: feri-los, ei, meu pai. Então ali era uma prova do amor que aquele rei tinha por Eliseu. Então devemos ter este mesmo amor, pelo nosso pastor. Devemos orar por ele, devemos orar pela família dele, devemos abençoá-lo, com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, para que ele também tenha o seu pão, o seu alimento, pois ele foi escolhido por Deus para nos dar o alimento espiritual. Mas nós também precisamos contribuir ou retribuí-lo, com o alimento físico. Então precisamos fazer isto e orar pela nossa nação também. Então que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Então que possamos fazer isso. Então nós temos a Virgínia, entrou agora. Estou repetindo a live de ontem, porque ontem houve um problema e não foi possível, postar nas redes. Seja bem-vindo. Nós já estamos encerrando, mas que o Senhor nos abençoe e nos proteja, Cuide de nós, para que possamos ver a nossa nação uma nação mais poderosa, Uma nação mais abençoada, uma nação que a palavra de Deus não seja tirada do meio dela, porque o mundo inteiro está lutando para tirar o nome de Deus da terra. Mas nós devemos ser resistência neste mundo. Nós somos o povo de Deus e devemos estar nos preparando a cada momento,
porque Jesus está voltando. Então, que o Senhor nos abençoe e nos ajude, né? Então, vamos orar para que possamos vencer esta guerra. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor nos escolheu para sermos teus filhos e filhas, para levarmos esta mensagem de salvação a muitas outras pessoas. E que estas pessoas sejam edificadas com a tua palavra. E que possamos ser este instrumento de salvação. Que possamos deixar que o Senhor nos use. Que possamos nos deixar ser usados pelo Senhor. Que o Senhor tire de nós todo medo, toda timidez, tudo que não te agrada. E que possamos pregar a tua palavra. E que o Senhor seja glorificado através da nossa vida. Perdoe os nossos pecados. E também te peço pela nossa nação brasileira. Te peço pelos nossos governantes, pelo nosso presidente, pelos nossos governadores, prefeitos, senadores, deputados. Que o Senhor abençoe a nossa nação e traga prosperidade, paz, alegria, pelo menos enquanto a tua igreja estiver nesta terra. Também pela nação, pelo Estado de Israel, que o Senhor abençoe. Obrigado porque cessaram aquela guerra. E que a tua igreja, a cada um de nós, e que possamos fazer a tua vontade. Tudo isso eu te peço e agradeço no nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, que o Senhor nos abençoe e que vocês vão também lá no YouTube, no meu canal, Estudos Bíblicos com Maria Antônia. E se inscreva lá, coloque seu bonzinho para que o canal possa... Tem tão poucas pessoas que... mas que alguém possa ver, não é? E assim que o Senhor mande estas mensagens para quem Ele quiser. Então, que o Senhor nos abençoe e até a próxima live, até terça-feira, toda terça, 8 horas da noite. Que o Senhor nos abençoe.